a cada um nas suas casas, que o Espírito Santo de Deus venha visitar cada um de vós. Porque assim como Jesus fala, se o Espírito dele estiver em vós, é filho dele. Então, meus amados, busquem o Senhor enquanto ele está perto de vós, enquanto se pode achar. A palavra de Deus, ela vem todos os dias se cumprindo. E por isso, temos que cada dia ter uma conduta com Cristo. E para ter essa conduta diante de Deus, você tem que conhecer a verdade. E a verdade só está na palavra de Deus. Jesus fala no livro de Marcos 16:15: e de pregar meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Não é simplesmente nós que estamos falando, é o que está escrito. Jesus deixa uma garantia para que nós possamos ter confiança nesta palavra. João 7:38: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva irão torcer. Água viva, meu amado, é o Espírito Santo que Jesus está falando. Então, se você tem a palavra da vida eterna perto de você, e nesta palavra diz que nenhum homem pode te dar salvação, nem uma mulher, nem a si mesmo, a salvação está em crer nele de acordo com a palavra. Então, por que perder tempo, meus amados? Eu quero citar para os amados uma mensagem do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Livro de Romanos capítulo 1. Eu quero citar a mensagem para os amados que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Porque muitas pessoas confiam em religiões, confiam em homens, confiam em si mesmo. E desde já eu falo para vocês, meus amados, estão enganados, estão condenados se estiver fazendo isso. Porque Jesus fala no livro de Mateus 7, ele é a rocha. Se você edificar a tua casa na rocha, pode vir o que for, meus amados, não vai te atingir. Aleluia, Jesus! Oh, glória! A tua casa, em você mesmo, e na confiança do teu próximo, ou do homem, ou da religião que você segue, você está perdido. Porque a religião pura e verdadeira sem marca com Deus está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Esta é a verdadeira religião que Deus adora: visitar os órfãos e as viúvas nas grandes tribulações e afastar de toda a contaminação do mundo. Contaminação do mundo que se diz aqui, meus amados, é toda a prática de pecado. Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala da lista de pecados. Gálatas 5, você vai ter uma resposta boa também em questão do pecado. Efésios, no livro de Efésios 5 também vai dizer, meus amados, que se você estiver com Cristo, você está com a armadura para te guardar de todo espírito maligno. Então, para você ser liberto, tem que conhecer a verdade. E a verdade só está em Cristo Jesus, através da palavra. Amém? Quero citar o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Veja o que o apóstolo Paulo cita aqui nessa mensagem para nós. Isso aqui é para aviso nosso, meus amados. Ele cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que tudo que está escrito na palavra de Deus é para aviso nosso. Nosso, que ele quer dizer toda criatura. Aquele que quer ser filho de Deus tem que ser obediente a essa palavra. Aquele que não é de Deus não vai dar ouvido. Por isso Jesus fala: quem é de Deus ouve a palavra dele, quem não é, não ouve. Aleluia. Então, temos que buscar, meus amados, a cada dia ter uma conduta de acordo com a palavra. Você que nunca pegou uma Bíblia na tua vida para estudar, faça isso, meus amados. Faça isso. Porque essa mensagem que eu vou ler para vocês aqui, o apóstolo Paulo nos alerta para nós ficar esperto com esses líderes religiosos que só pensam em si, só pensam em dinheiro, não pregam o evangelho da salvação, pregam um evangelho mentiroso. E aqui vai estar a prova para vocês, ouvintes. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Amém? Se alguém ensinar alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce a inveja, contendas, blasfêmias, ruínas, suspeitas, perversas
contendas de homens corruptos e de entendimento e privados da verdade, cuidando que o ganho seja piedade, a parte de dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Versículo 8. Tendo, porém, sustento com que vos cobrimos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, de todos os males. E caindo nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Aqui o apóstolo Paulo cita no versículo 5, meus amados, que perversas contendas de homens corruptos, de entendimento privados da verdade, cuidando que o ganho seja piedade. E ele fala, a parte de dos tais. Quando Jesus me mostrou no livro de João 14, versículo 6, mas o João 14, desde o início me chama a atenção. Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para a casa do meu pai preparar uma morada, e vos voltarei outra vez para vos buscar. Um dos discípulos perguntou para Jesus: Senhor, como nós vamos saber o caminho, se o Senhor não mostrou? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por mim. Então Jesus é o caminho, meus amados. Sem Jesus é impossível chegar até Deus. E sem arrependimento, ninguém chega até Cristo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é pedir ao Senhor perdão pelas iniquidades do dia a dia, pelos pecados, pelas maldades. E aí sim você vai chegar até Cristo. E você chegando até Jesus, você vai dar um passo mais próximo de Deus. Porque muitos dizem que tem a Deus, mas nega o Filho. E aquele que nega o Filho jamais vai ter o Pai. Então, meus amados, Jesus é o caminho. Como que você vai chegar num lugar sem o caminho? Então conheça a verdade, seja liberto do engano, da mentira. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo fala que se vir alguém pregar outro evangelho, se vir um anjo do céu pregar outro evangelho, meus amados, é anátema, maldito, não é para você acreditar. Então as pessoas estão pregando um evangelho que não tem nada a ver com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, então multidões seguindo a Ele e deixando a verdade de lado, que está aqui na minha mão, a palavra. A verdade não é eu não, é a palavra. E se eu fui liberto desse sistema mentiroso, foi através da palavra, não foi através de mim mesmo não. O Senhor me fez um convite para conhecer o que está escrito neste livro, e eu aceitei. E a partir do momento que eu aceitei, aqui eu aprendi a perdoar, aprendi a arrepender cada dia que passa dos meus erros, porque o Espírito Santo te alerta, meus amados. Quando você está em Cristo Jesus, o Espírito Santo te alerta em tudo. Quando você erra, ele te alerta. Está errado, você tem que se arrepender. Você vai lá e se arrepende e peça perdão. Se você está no caminho certo, ele também te alerta para continuar. Não para parar, mas para continuar mais ainda. Então busque a face do Senhor Jesus enquanto se pode achar. Ele está perto de você. Basta você, meu amado, amolecer o teu coração. Porque Jesus, ele jamais vai invadir a tua vida se você não clamar a Ele, se você não aceitar Ele. Se você aceitar Ele de toda a tua alma, te garanto que Ele vai te visitar. E a partir do momento que Ele começar a entrar em tua vida, você vai ser transformado. Porque a palavra dele que diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então é difícil, meu amado, aquele que está em Cristo Jesus verdadeiramente continuar a mesma pessoa. Porque aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, e aquele que mente não mente mais. Então aquele que gostava do pecadinho não vai querer pecar mais, porque o Espírito Santo vai estar alertando ele.
Então a palavra de Deus é bem clara. Para você chegar até Jesus, você tem que nascer de novo. Nascer de novo é abandonar todos os seus desejos carnais. Então, meus amados, esta palavra é fiel e justa e digna de toda aceitação. Então basta você ir para ela. Eu tenho certeza que quase todos os ouvintes que estão aqui têm uma Bíblia em casa, mas não dá crédito para ela. Dá crédito para o seu líder, ou para o que fala a televisão, o que fala o rádio, o que fala os noticiários, mas não dá ouvido o que fala aqui a palavra dos profetas, a voz do Espírito Santo. Então, meus amados, pare de ser enganado. Glória! Acorda, ovelha! No livro de João 14, 26 e João 15, 26 também, ele vai falar. No livro de 1 João capítulo 2, versículo 27, ele vai falar também que é o Espírito Santo que te instrui toda a verdade e que não há necessidade que ninguém vos ensina. Não há necessidade que ninguém vos ensina. Essa mensagem chegou até mim e eu não aceitei ninguém me ensinar. Até hoje, até chegar o dia de hoje, eu compreender o que está escrito neste livro. Porque Paulo fala no livro de 1 Coríntios que a pregação dele não foi constituída em sabedoria de homem, mas sim de espírito e poder, poder de Deus. Paulo fala que tudo que ele aprendeu de homem, considera espírito, porque a sabedoria do homem não vale nada. Aqui está escrito nesse livro que a sabedoria do homem para Deus é loucura. A sabedoria do homem para Deus é loucura, e a de Deus para o homem também, o homem considera louco. Por isso aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, fala que é loucura para os mundanos ver a gente fazendo o ID do Senhor. A gente simplesmente fazemos o ID, porque a obra de Deus já foi feita por Jesus. Livro de João, capítulo 6, versículo 28, fala que a obra já foi feita por Ele. E a obra é essa: você crê no Filho dele, Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, toda a obra já foi feita, não precisa de sacrifício seu. O que precisa é você ter uma conduta de acordo com esta palavra. Se você viver esta palavra até a vinda do Senhor Jesus, você vai ser salvo. Se não, vai ser condenado. Porque Jesus fala: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Meus discípulos. Então, para ser discípulo, tem que permanecer na palavra. Então, aleluia, Jesus! Tem que permanecer na palavra. Acorda, velho! Tem que permanecer até o fim. Livro de Mateus. Essas ovelhas estão tudo mortas. Então, busca, meus amados. Busca conhecer o que esta palavra tem a dizer a cada um de vós. Se você quer abandonar o pecado, não tente lutar sozinho, meu amado, que você nunca vai conseguir. Mas clama ao Senhor, peça a Ele para que você seja liberto dessa maldição, que Ele te liberta. Porque aqui nesta palavra diz, no livro de João, capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus te libertar, você vai ser livre de tudo. Tudo. Você vai ser livre de maldição, de mentira, de todo quanto é tipo de pecado. Então, meus amados, não tente buscar uma força que você não tem. Busca no Senhor, que se você clamar Ele, Ele te ouvir, eu te garanto que você vai vencer cada dia os obstáculos mais impossíveis que um homem poderia vencer. Você vai acabar vencendo, porque o Senhor vai te dar essa vitória. Então, se no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo fala que se vir um anjo do céu pregar outro evangelho, que não é para nós acreditar, ele é maldito. Por que nós vamos dar crédito para esses homens corruptos? Porque aqui na palavra de Deus fala, no livro de 1 Timóteo 6, versículo 5, que eu citei, que toda religião é fonte de lucro. Todas é fonte de lucro. Aquele que é servo de Deus, verdadeiramente, ele jamais vai edificar um templo para adorar a Deus. Ele vai sair adorando a Deus em todo lugar. Porque Deus quer que nós adorem em espírito e verdade. É assim que Deus quer verdadeiros adoradores. O próprio Jesus cita no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Leia a Escritura, meus amados. Pare de ser enganado. Paulo cita aqui também no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto.
Jesus Cristo é o fundamento. Alguém não consegue pôr outro fundamento, porque Ele é o fundamento verdadeiro, Jesus Cristo. Muitos vão querer inventar outro fundamento, mas não vai conseguir vencer o que já está fundado, porque Cristo é o verdadeiro fundamento. Então tudo na vida tem que ter um fundamento, meus amados. Se você está num lugar achando que está seguindo a Deus, você tem que saber o fundamento, se é verdadeiro ou não. E você vai encontrar a verdade só aqui, ó, na palavra do Senhor Jesus, Escritura. Porque todos os homens de Deus citam a Sagrada Escritura. Jesus cita a Escritura e nos dá a garantia que ela que testifica dele. João capítulo 5. Jesus fala que a palavra testifica dele. Então, meus amados, a palavra de Deus é vida. Ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Discerne o teu pensamento, meus amados. Tudo certinho. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. No livro de 1 Timóteo, vai falar que esta palavra, meus amados, esta palavra é divinamente inspirada por Deus. Não foi inspirada por homem. O apóstolo Pedro também vai citar que nenhuma mensagem da Escritura foi de particular interpretação, mas sim de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Confere, meus amados. Se você acha que está no caminho correto, está andando ao lado de Deus, então veja o que esta palavra tem a dizer. Porque aqui diz que aquele que é de Deus ama a palavra de Deus e ama as coisas que é de Deus. E aqui fala, não ameis o mundo e nem que há no mundo, porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em vós. Se você diz que tem Deus, e ama forrozinho, e ama essas músicas malditas, e ama a novelinha, e ama o dinheiro, e ama aquilo, você nunca conheceu o verdadeiro Deus, o da Escritura. Porque no livro de 1 João capítulo 3, versículo 6 fala que os filhos de Deus andam como ele andou. Se você não andar como ele andou, meu amado, você nunca viu, nunca conheceu e nunca viu a ele. Então busque conhecer o que está escrito nessa palavra, para que você venha parar de ser enganado. Porque nessa palavra diz, examinai a vós mesmo. Examinai a vós mesmo. Porque se você examinar a tua vida de acordo com a palavra, eu te garanto. E você pedir o Espírito Santo, eu te garanto, meus amados, que vocês vão descobrir que muitas coisas que vocês estão fazendo neste momento é abominação a Deus. Então, para você enxergar o que está nesta palavra, você tem que ir para a luz. Jesus é a luz. No livro de João, capítulo 3, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele seja salvo. Deus deu o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que você crê nele e seja salvo. Olha o que é que Deus fez. E as pessoas estão perdendo tempo. Faça isso não, meus amados. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Livro de Isaías 55, versículo 6 fala: busque o Senhor enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto. Então o Senhor Ele está perto de você. Aleluia! Deixa Ele entrar no teu coração e te transformar, meu amado. Porque Jesus Ele é bem claro no livro de Mateus. Livro de Mateus 10, 28. Ele fala, meus amados, para você e para Ele, que Ele vai te aliviar de todo o cansaço e toda dor. Então você tem que alimentar desta palavra, para que você chegue ao conhecimento da verdade e venha viver essa verdade. Porque Cristo é a verdade. E Ele fala no livro de João 17:17: Pai, santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Você não vai ver uma mensagem da Escritura, Jesus falando que a religião é a verdade. Você não vai ver uma parte da Escritura falando, Jesus falando que o homem é verdadeiro. Ao contrário, aquele homem que anda no mundo, ele é mentiroso, filho do diabo. Aquele que passa a andar com Deus, ele é justo porque ele é justificado por Cristo, não pelo homem. Porque o homem ele é mentiroso e falho. Livro de Romanos capítulo 3 fala que todo homem é mentiroso, mas aquele que entrega o seu caminho para o Senhor é justificado por causa de Cristo, porque Ele é justo.
Amém? Que o Senhor Jesus possa visitar o coração de cada um, o Espírito Santo dele, porque ele é poderoso. E se ele te visitar hoje, meus amados, não se turbe o teu coração, deixa ele entrar no teu coração, para que você venha a ser transformado, que você venha a ser lavado de toda a sujeira desse planeta Terra. Porque as coisas deste mundo passam, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Jamais. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, varão valoroso.